Pessoal, quando a gente abre o noticiário, a gente vê um negócio acontecendo, é inacreditável o que está acontecendo. Quando a gente vê Lula e Bolsonaro liderando nas pesquisas, né, para a presidência de 2022, é um negócio triste, é um negócio lamentável, é um negócio que não dá para entender o que as pessoas estão pensando para um futuro com a próxima geração, com as próximas gerações e até conosco mesmo, certo? Porque não dá para aceitar de volta o Lula e muito menos continuar com o Bolsonaro. Quem tem bom senso está vendo o que o Bolsonaro está fazendo, principalmente com a pandemia. E aí quando ele fala para que o Brasil volte a trabalhar, eu fico me perguntando quando é que o Bolsonaro vai começar a trabalhar? Porque até o momento o Bolsonaro não fez nada pelo país. Pelo contrário, o Bolsonaro terminou, né, ele está afundando mais o Brasil, está afundando mais as pessoas dentro de um abismo, né, dentro de uma coisa realmente obscura e vai demorar muito tempo. Juntamente com a situação da pandemia, vai demorar muito tempo para que esse país volte, né, a uma situação segura, a uma situação que dê mais segurança ao povo brasileiro. Junto com a pandemia, o desemprego só veio aumentar. E aí eu me pergunto, quando que o Bolsonaro vai começar a trabalhar? Ele não vai começar a trabalhar, esse cara tem que ser impedido, esse cara tem que ser preso. Só o que esse cara fez aí em relação às vacinas, né? Cancelou a vacina, não aprovou a vacina lá em agosto, em setembro, 70 milhões de vacinas que foram oferecidas pela Pfizer. Certo? São questões que as pessoas têm que analisarem, voltar a analisar, não deixar cair no esquecimento. E aí a gente vê uma notícia dessa daqui, o petista tem vantagem com 29% das intenções de voto contra o atual presidente com 28%. Ou seja, segundo a pesquisa, tá? Foi publicada ontem, hoje é dia 6, foi publicada ontem, dia 5/4 de 2021, e a pesquisa informa que os dois estão tecnicamente empatados, né? Com o Sérgio Moro, seguido de Ciro Gomes, Luciano Huck, Dória, Mandetta e João Amoedo. Ou seja, se esses são realmente os nomes para a presidência da República em 2022, honestamente eu digo que essa lista, né, essa pesquisa, ela tem que ser urgentemente invertida. Os candidatos que estão lá embaixo, eles devem ser o topo dessa lista, o topo dessa pesquisa. Não esses dois sujeitos aí, o Lula e o Bolsonaro, que vão terminar de assolar o Brasil. Vão terminar de colocar o nosso país nas mãos de verdadeiros comunistas. Como foi colocado lá a Venezuela. Venezuela hoje está apoiada por um país que é a Rússia, né, por um governo. É importante a gente separar, né? Rússia, porque quando a gente fala Rússia, quando a gente fala Venezuela, a gente está falando num geral. Então é sempre bom a gente entender governo, né? Governo russo. Então está lá, o governo russo apoiou toda a ditadura que foi proporcionada por Nicolás Maduro, né? Apoiado também pelo Irã. Então essas são as últimas análises que eu venho fazendo aqui no canal, Neutralizando. A propósito, né? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Marcão, muito prazer. Você está no canal Neutralizando, tá? Eu peço para que você faça a sua inscrição, caso você não seja inscrito, e ative o sininho todas para você receber todas as notificações do canal. Então, pessoal, Lula e Bolsonaro, na minha opinião, são professor. Lula é o professor, Bolsonaro é aluno da escola de Moscou. E vai acontecer, na minha opinião, o que aconteceu na Venezuela, as coisas que aconteceram recentemente, o que o Bolsonaro fez em relação aí à demissão, né, do ministro da Defesa, o do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, tem a intenção sim, como vários especialistas já disseram, né, e as Forças Armadas recusaram, para vocês verem que as Forças Armadas estão atentas
a esse movimento supostamente ditador do Bolsonaro. Bolsonaro vem se mostrando, né, querendo, ele está mostrando que está querendo dar um golpe de Estado. O mesmo que foi feito na Venezuela. O mesmo que foi feito lá há 40 anos na Síria. Apoiado por quem? Pelo país, hoje falsamente democrático, né? Quando a gente vê a bandeirinha da Rússia lá, a gente vê azul, o azulzinho, branco e vermelho, querendo imitar a dos países democráticos, como a dos Estados Unidos, a da França, mas a gente sabe que lá no íntimo, lá na alma, esse pessoal carrega mesmo ideologia, verdadeira ideologia soviética, né? Implementando aí em vários países teorias da conspiração, conspirando contra vários países, porque a Rússia tem intenção de dominar o mundo. Ela tem intenção, né, de ser aí o protagonista da nova ordem mundial. Então ficam os agentes, né, espalhando, propagando fake news, e aí a imprensa fica nessa cortina de fumaça, as pessoas ficam sendo enganadas nessa cortina de fumaça, né? Infelizmente isso é proposital e tem gente profissional ganhando muito bem para fazer isso, certo? E a imprensa fica com toda essa dificuldade dentro dessa cortina de fumaça, esclarecendo essas notícias falsas e com muita dificuldade de promover as verdadeiras informações, que é o que as pessoas precisam esclarecer, né, sobre mais o que está acontecendo na política. Então percebam que a mídia ela está muito mais incutida, né, em trabalhar com os boatos, com as notícias falsas. Percebam que ela está gastando muito mais tempo com isso do que explicando, do que dando boas informações aos candidatos, né? Elaborando uma coisa mais técnica em relação aos possíveis candidatos, não só para a presidência, mas em relação aos estados, né, aos municípios. Então é necessário que a gente faça isso, desde que você tenha condições, que você busque realmente as verdadeiras informações dos seus candidatos e que essa lista, né, de presidenciáveis, que infelizmente o Lula e Bolsonaro estão aí na liderança, né, com o Sérgio Moro. Olha só, eu recomendo o seguinte, honestamente, além de você inverter essa lista, né, de colocar, por exemplo, o Mandetta no topo dessa lista, que foi um excelente ex-ministro, que esteve aí verdadeiramente tentando ajudar a população. Necessário também que as pessoas entendam, quando a gente fala em pandemia do coronavírus, o mundo inteiro estava passando por uma situação nova, uma doença nova. Então ninguém tinha referências, nenhum país tinha referências a respeito dessa doença. Foi tudo muito novo, todo mundo foi chutando, acertando, errando, e o Mandetta brilhantemente foi fazendo seu trabalho. Só que aí veio o Fausto do Bolsonaro, o aluno da escola de Moscou, né? Veio aí e falou que ele estava querendo aparecer. Olha só o que esse infeliz fez. Se o Mandetta tivesse, com certeza, como ministro da Saúde até o presente momento, eu tenho certeza absoluta que nós não estaríamos nessa situação, principalmente se o governo Bolsonaro tivesse efetuado a compra, né, dos 70 milhões de vacinas contra o coronavírus, lá no mês de agosto e setembro de 2020, com as 70 milhões de doses, né, que o povo provavelmente já teria tomado, se tivesse realmente um verdadeiro interesse do governo Bolsonaro, ou seja, do próprio Bolsonaro, em ajudar o povo brasileiro. Mas não, até o presente momento, não trabalhou em pró do povo brasileiro. Só trabalhou em pró mesmo das suas conspirações soviéticas, né? Aparentemente tem muita conspiração soviética aí circulando no governo Bolsonaro. Inclusive, né, a grande farsa literária que foi produzida
lá na antiga União Soviética em torno de 1890. E muitas dessas conspirações que estão dentro dessa farsa literária que se chama Os Protocolos do Sábio de Sião estão sendo propagadas e foram propagadas, né, por vários políticos aí que estão rodeando o Jair Bolsonaro. Então é assim, é triste de ver o país nessa situação, é triste de ver essa pesquisa, né, como o Lula e o Bolsonaro liderando essa pesquisa, e infelizmente se um desses quatro, porque eu falo Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, são membros, né, são ícones dessa mesma novela, Lula e Bolsonaro. São membros, né, são personagens, melhor dizendo, né, dessa novela comunismo. E para a gente sair dessa novela, dessa conspiração comunismo, nós temos que fazer realmente a pergunta que é o título deste vídeo, né? Lula lidera em 2022. Pois bem, quem será o Biden brasileiro? Nós temos que enquadrar um político realmente que tem as mesmas características que o Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Porque ele sim é um verdadeiro democrata, respeita os países independentes, respeita verdadeiramente a democracia. Ele é contra os países comunistas, é contra os países agressivos, certo? Tanto é que nos últimos vídeos que eu venho fazendo em relação ao Biden e à Rússia, porque a Rússia está novamente lá na fronteira com a Ucrânia, aparentemente está tentando algum tipo de agressividade para cima da Ucrânia, lá no Donbass, né? E o presidente Biden já deu o seu posicionamento, que se a Rússia fizer isso, né, se os soviéticos fizerem isso com a Ucrânia, o Biden vai dar seu apoio em autonomia, né, a favor da autonomia da Ucrânia. Ou seja, é um presidente que tem boas relações com o Estado de Israel, principalmente lá com o primeiro-ministro Netanyahu, coisa que os países comunistas não têm, coisa que os países comunistas e os falsos democratas, né, como é o caso da Rússia, que tenta se parecer um país democrata, mas não é. Como eu disse, tem lá na sua alma a ideologia, velha ideologia soviética, de implementar a nova ordem mundial. Eles sim querem ser o primeiro do mundo. Eles querem implementar a nova ordem mundial. E não como esses teóricos da conspiração andam espalhando no YouTube, no Facebook, que os Estados Unidos querem fazer isso. Pelo contrário, os Estados Unidos querem manter a paz nos países. Quer levar a paz principalmente para os países que foram dominados pelo comunismo. Olha só, a Venezuela, quando estava sob o controle do Hugo Chávez, essas teorias da conspiração que a gente vê constantemente aqui no YouTube, todas elas alimentavam a cabeça do Hugo Chávez. Ele, como presidente da República da Venezuela, ele começou a espalhar essas teorias da conspiração. Inclusive, uma dessas teorias é de que o governo dos Estados Unidos, de Israel, da Inglaterra, da França, olha só, são países democráticos, são países livres que defendem a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É o que a gente tem aqui até o presente momento. É o que a Venezuela tinha. Mas ela foi corrompida por conta dessas teorias da conspiração. Então, como eu estava dizendo, nesses países foi criada uma conspiração, claro, criada pela mãe Rússia, né, a mãe soviética, de que nesses países eles eram governados, né, a teoria da conspiração diz isso, que eles são governados por alienígenas, por demônios, que são países satânicos, né, que ficam pegando criancinhas. É a história do Pizzagate. Todo esse pessoal aí, né,
propaga esse tipo de desinformação, teoria da conspiração. E aí isso foi sendo propagado pelo cabeça da Venezuela, pelo Hugo Chávez, há muito tempo lá atrás. Isso foi ganhando a cabeça das pessoas. Esse tipo de teoria da conspiração foi ganhando os políticos, né? Cada vez mais políticos acreditando nessa lorota, nessa teoria da conspiração, em várias outras teorias da conspiração. E hoje a gente vê o quê? Exatamente o quê? Um ditador comunista apoiado pela Rússia, apoiado pelo Irã, certo? Apavorando as pessoas naquele país. Impedindo as pessoas de viverem livremente, né? Impondo realmente uma ditadura. Ó, vocês vão ter que fazer isso daqui, apoiados pela Rússia e apoiados pelo Irã. Então, se a gente quer em 2022, a partir de 2022, ou até mesmo antes, né, a gente tem que impedir o Bolsonaro, a gente tem que dar um basta no Bolsonaro, realmente ir para as ruas, né, se manifestar contra esse governo que não está trabalhando para o povo coisa nenhuma, é um governo mentiroso, é um governo falso, certo? E a gente não pode esperar mais o pior desse governo, porque é isso que vai acontecer. Se a gente esperar mais um tempo para ver se melhora, vai acontecer exatamente ao contrário. Não duvidem disso. Certo? Então, quanto antes a gente começar a se manifestar em relação ao governo Bolsonaro, né? E também começar a manifestar o que já está começando a se levantar a favor do Lula, em uma disputa, em uma falsa disputa, porque isso não é disputa, tá, pessoal? Isso parece que parece que já foi programado isso. Eu não estou criando uma teoria da conspiração aqui, mas parece que isso já foi programado. Quer dizer, uma falsa disputa entre Lula e Bolsonaro, quer dizer, entre professor e aluno. Não existe diferença nenhuma entre Lula e Bolsonaro, sinceramente. As pessoas de bom senso já conseguiram identificar isso. Os especialistas já conseguiram identificar isso. Mas, infelizmente, eu vou falar bem baixinho para não te ofender, porque a intenção não é essa, a ideia não é essa. Mas se você continuar acreditando nesses dois mentirosos, nesses dois falsos, você é um burro, cara. Você é burro, me desculpe dizer isso. Mas você não está conseguindo enxergar um palmo à sua frente. Certo? E as opções que a gente tem, de verdade, está lá no fundo dessa lista. Que está entre o Mandetta e o Amoedo, talvez. O único que talvez, né, dessa lista aí seja um bom presidente, diante do que fez na política até o presente momento, principalmente no combate à pandemia, é o Mandetta. Não vejo outra alternativa senão o Mandetta. Agora, saindo do Mandetta, não vejo nenhum futuro para o Brasil. Continuar com Lula e Bolsonaro só vai terminar de aprofundar a nossa cabeça, porque nós já estamos até o pescoço no abismo. E decretar Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, né, Ciro Gomes como vice-presidente. Olha só, Ciro Gomes, ele quer colocar Lula como vice-presidente. É um negócio inacreditável, né? E aí ele diz o seguinte, ele disse o seguinte sobre o Lula, ser vice-presidente. A gente devia pedir a ele, Lula, que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado de Nicolás Maduro na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia e olhasse o que Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo uma força grande, deu um passo atrás e ajudou a Argentina a se reconciliar. Disse Ciro Gomes. Você acredita mesmo que o Lula vai fazer isso? Se o Lula entrou, né, nos BRICS e deu praticamente um certo poder para a Rússia manipular de certa forma o Brasil, manipular de certa forma a América Latina, de manipular o governo da Venezuela, você acha mesmo que isso vai acontecer? Você acha mesmo que nós viveremos em uma democracia?
como acreditam os cristãos, principalmente os cristãos aí que estão acreditando aí no Bolsonaro, né, uma falsa democracia, um falso governo, é incrível. É um negócio assim inacreditável como as pessoas não conseguem enxergar um palmo à sua frente do que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui pedindo honestamente para vocês começarem já desde já. Não é cedo, hoje é tarde ainda. Se você está pensando em fazer pesquisas para um futuro presidente em 2022, só quando chegar próximo das eleições, você vai estar extremamente atrasado. Você tem que começar a fazer as suas pesquisas agora, ontem, tá? E eu sugiro que você comece a fazer as suas pesquisas com a lista que começa de baixo, certo? Na minha opinião, eu recomendo que você coloque quem está lá embaixo no topo dessa pesquisa. Mandetta seria um bom presidente na minha ótica. Certo, pessoal? E eu desejo sinceramente e honestamente que vocês façam exatamente a mesma coisa. Não quero influenciar ninguém, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem as próprias pesquisas de vocês. Certo? Não estou aqui para influenciar. Eu estou aqui para discutir e encaminhar vocês para que vocês façam a própria pesquisa. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.